Boa tarde, pessoal. O tema de hoje é sobre como sair da quarta camada da personalidade, a camada da validação e da aprovação externa. As 12 camadas da personalidade é uma teoria de Olavo de Carvalho. Eu não concordo com a maioria das coisas que Olavo de Carvalho falou, né, na verdade, porque ele faleceu já tem um tempo, mas eu vejo muita verdade nessas 12 camadas, os 12 desenvolvimentos da personalidade humana ao longo da vida. Eu não sei explicar a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e a quarta é para frente. Como o foco é na quarta camada, é a que eu mais sei, é a que eu vou explicar e é a que eu vou ensinar a sair dela. Eu sei que a terceira camada é para criancinha ainda muito pequena, que é o desenvolvimento da cognição. Já a quarta camada, então a quarta camada, pessoal, é o seguinte: é a camada do afeto. Toda criança, ela dos 4 ali anos de idade até os 9, até os 10 anos, necessita de amor incondicional na vida, dos pais e das pessoas próximas. Ela precisa de amor incondicional, independente do que aconteça com ela e do que ela faça. Se não existe na vida dessa criança um amor incondicional, se o pai briga muito, se o pai bate, ou a mãe faz a mesma coisa, ou um ou outro, ou os dois, essa criança não fecha o círculo de afeto em si e se torna um pré-adolescente, um jovem, um adulto, ou até uma pessoa de idade que necessita muito de validação e de aprovação. Por quê? Por que validação e aprovação? O Brasil é o país da quarta camada, diz o Ítalo Marcilli. Todo mundo aqui é doído, todo mundo aqui sofre porque o outro não aprovou, porque o outro não validou. Acontece que e também a questão que, como a pessoa não recebeu o amor incondicional em casa, ela envelhece e busca a validação e a aprovação de pessoas que não fazem parte de sua vida, nem de pessoas importantes em sua. Busca a validação e aprovação de qualquer pessoa. São pessoas que se importam bastante com o que os outros pensam, com a opinião das pessoas, querem agradar muito as outras pessoas e muitas das vezes até esquece de si para receber a aprovação do próximo. Para sair da quarta camada tem duas formas. Primeiro é através da terapia da psicanálise, no processo de transferência. Se eu não me engano é transferência ou contra-transferência. E a segunda é a pessoa entender, compreender, quando ela raciocinar e compreender o princípio de estabilidade e objetividade de si e das coisas da vida, a pessoa sai da quarta camada no mesmo momento. Então, o que eu estou ensinando, o que eu vou ensinar é sair da quarta camada por conta própria, instantaneamente. Entenda que nos vídeos anteriores é a questão, tem uma nota de 100 reais. Você pega essa nota de 100 reais, amassa essa nota de 100 reais. Você pega, desamassa. Ela ainda vai continuar sendo uma nota de 100 reais, o valor dela ainda é 100 reais. Você joga a nota no chão, pisa nela, pega ela, limpa ela, ainda é uma nota que vale 100 reais. O valor dela é intrínseco. Independente do que aconteça com ela, independente do que faça com ela, é uma nota de 100 reais, ela não vai mudar, o valor dela continua sendo o mesmo. Entende? Essa questão, mantém esse pensamento, esse raciocínio em mente em relação à nota de 100 reais. Quando surgir necessidade de validação, o que o outro está pensando, se o outro está te criticando, lembre
desse exemplo da nota de R$100, imagina, visualiza essa explicação, vai reprogramando sua mente ali, afirmando aquilo ali, autoafirmando aquilo ali por um tempo, até se fixar em seu subconsciente e se tornar natural. Então eu apliquei em mim dessa forma. Por exemplo, é um exemplo simples. Eu tenho muita criatividade para lidar com minhas questões, então use, se possível, esse exemplo também na sua vida. Tem pessoa tal, beleza, pessoa pensa X, que é alguma coisa negativa sobre mim ou sobre você. Então vamos falar sobre você. Tem uma pessoa que fala X. X é negativo sobre você, é uma crítica, é uma fala, é uma coisa que fez. Só que você é Y. Independente do que seja X, X nunca vira Y. Y é Y, independente da influência externa. X não toma o lugar de Y. Y, ou seja, suas características, o que você é, o seu valor, eu considero como sendo Y, o resumo. Esse conjunto de características seu, eu considero sendo Y, para encurtar o raciocínio. Então X não toma o lugar de Y. Y vai ser Y, independente do que seja externamente. Pode ser o que aconteça externamente, pode ser o que fala externamente, pode ser o que faça externamente. Y tem o valor intrínseco, que é o que é. As coisas são o que são. Então, é dessa forma. Quando você compreende isso, você intelectualmente sai da quarta camada. Se você compreender dessa forma que eu estou explicando e usar esses exemplos, essas práticas de criatividade e aplicar esses mesmos raciocínios, você vai sair na mesma hora intelectualmente da quarta camada. Compreende? Você vai sair dela no mesmo momento. Um exemplo também é um prato. O prato sujo ainda é um prato. Você lava o prato, continua sendo prato, independente de se ele estava sujo ou não, ele é um prato da mesma forma, é um prato de porcelana sujo ou não. Então, essa é uma forma de sair da quarta camada. A segunda forma, que eu acho mais, pois se é instantâneo, você não precisa de terapia para sair dela. O que acontece? Você vai sair primeiro da quarta camada intelectualmente, para virar automático, para se tornar subconsciente, inconsciente, e você sair e nem perceber mais que você precisa raciocinar para esquecer o que alguém fala, o que alguém faz. Você tem que repetir isso durante seu dia. Por exemplo, se você se pega pensando em o que o outro pensou, o que o outro falou, ou que uma suposição que o outro pensa, você precisa faça esse raciocínio de X, de Y, eu sou tal coisa, independente do que pensa, independente do externo. Quando vir em mente algo relacionado a isso, lembre desse raciocínio, repita esse raciocínio. Você tem que repetir algumas vezes por algumas semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Em um mês praticamente vai se tornar automático, vai se tornar um hábito. Intelectualmente você já saiu, porque você compreendeu. Ou seja, quando acontece alguma coisa, você vai ter esse raciocínio. Aconteceu, fulano falou isso de você. Aí você vai lembrar na mesma hora desse raciocínio. Beleza, fulano é X, eu sou Y, a opinião dele é X. Independente dessa opinião dele, eu vou continuar sendo Y. Eu vou ter Y da mesma forma. Então quando acontecer algo externo, lembra desse raciocínio, lembra disso e vai reafirmando, porque em questão de semanas, creio que em 30 dias ou um pouco mais, vai se tornar um hábito, igual se tornou na minha vida e na vida de pessoas que praticam isso. Entendeu? Então, esse é o que eu desejo para vocês. Você vai sair dessa questão de validação externa, compreenda que seu valor é intrínseco, compreenda que você é o que você é, independente do que os outros pensam. Só que tem uma questão: nós somos seres humanos, pela ciência nós somos animais sociais.
A gente se importa com o que o outro pensa, mas até certo ponto é normal. Porque, por exemplo, eu estou no trabalho, estou sendo errado no trabalho, eu tenho que preocupar com o que meu chefe vai pensar sobre o meu trabalho, se eu estou fazendo certo. Eu sou casado, eu tenho que importar com a forma como minha mulher está me enxergando, se eu estou fazendo certo. Então, até certo ponto é normal. Quando alguém falar alguma coisa de você, quando alguém fazer com você, seja na mesma hora ou na mesma hora, você vai sentir provavelmente um desconforto. Mas essa mudança de raciocínio, essa lembrança, essa visualização, esse pensamento dessa estratégia, fazer essa estratégia, no momento ali, alivia a emoção e você ignora aquilo. Faça isso, aplica isso na sua vida. Valeu, abraço. É isso.